A criança autista que tem comportamentos de agressividade precisa ser medicada ou não, doutora Lil? Hoje nós vamos responder a questão sobre agressividade e medicação em crianças com TEA. Bora brincar! Quando eu estou ensinando os meus alunos, quando a gente está atendendo crianças com autismo, tanto na faculdade de medicina, quanto orientando na pós-graduação ou na minha prática clínica no dia a dia, muitas famílias chegam angustiadas porque os seus filhos autistas apresentam, em algumas situações, comportamentos autoagressivos ou heteroagressivos. Então, primeiro eu vou explicar. Comportamento autoagressivo é quando a criança agride a si mesma. Então, ela pode bater na sua cabeça, ela pode bater a cabeça na parede ou no chão, ela pode se morder, ela pode ficar arrancando um pedacinho do canto da unha. Então, esses comportamentos a gente chama de autoagressivos, que é contra ela mesma. E comportamentos heteroagressivos é quando a criança morde, chuta, bate, ou o pai, ou a mãe, ou uma outra criança. Então, ela está dirigindo um comportamento agressivo para uma terceira pessoa. Quando chega uma criança com comportamentos agressivos e ela tem um diagnóstico de TEA, muitas famílias temem que o médico vá prescrever o remédio, ou outras famílias desejam que o médico prescreva o remédio. É claro que, gente, uma consulta que você chega, que você faz a queixa e que eu só prescrevo o remédio e pronto, vai ser uma consulta mais rápida, mais simples, mas não vai resolver o problema. Por quê? Porque a gente cuida de pessoas, a gente não cuida de sintomas, tá? Então eu estou cuidando de um ser humano, uma criança. E trazendo então essa queixa de agressividade, eu tenho que parar e investigar em uma anamnese, um exame físico, talvez exames complementares, para ver o que está causando esses comportamentos de agressividade. Então, por exemplo, eu ensino muito isso, para os alunos. Muitas vezes a criança está tendo uma mudança de comportamento por questões clínicas. Então, preciso de afastar se essa criança está com algum quadro clínico de cefaleia, que é a dor de cabeça, de alterações do trato gastrointestinal, como, por exemplo, constipação intestinal. Se essa criança está com alguma dor de dente, se ela tem rinocinusite. Então, tem várias causas clínicas que podem alterar o comportamento dessa criança. Outra questão, eu preciso de avaliar a rotina dessa criança. Será que ela está dormindo bem? Se essa criança estiver dormindo mal, acordando várias vezes à noite, no outro dia ela vai ficar mais nervosa igual qualquer pessoa. E isso vai predispor a aumentar os comportamentos hetero e autoagressivos. Outras causas que eu posso citar é a questão relacionada às questões sensoriais. Então, essa criança que às vezes mudou o ambiente, tem um ambiente muito iluminado, ou está em ambientes muito barulhentos, e às vezes a família fala, mas ela gosta de música, mas não é a música. Muitas vezes é um barulho repetitivo, é uma obra que está acontecendo na escolinha e ninguém comunicou, tá? É alguma mudança de ambiente, que essa criança então está sendo exposta a pessoas diferentes falando, diferentes barulhos, e isso pode interferir e trazer esses comportamentos. Assim como também questões sensoriais de roupa, de textura, questões olfativas, questões táteis, então olfativas, gustativas, de cores, de brilhos, de luz, de pressão, de questões sensoriais de equilíbrio, de vestibulares, de propriocepção. Então tem que ser investigada essa questão ambiental. E também eu tenho que avaliar como que as pessoas respondem a esse comportamento. Então, quando essa criança tem um comportamento considerado agressivo, como que o cuidador está respondendo? Ele faz o que a criança quer? Ou ele abraça e enche de beijo? Ou ele grita com a criança? Ou ele pega a criança e tranca a criança num quarto junto com ela para poder chamar a atenção? O que ele está fazendo? Então eu vou levantar uma série de fatores, eu vou avaliar também quem é esse cuidador, como que está emocionalmente esse pai e essa mãe. Eu vou acolher essa família que está sofrendo porque o filho está tendo esses comportamentos e ninguém fica feliz com o filho tendo comportamentos agressivos. Então será que em casa está tendo alguma dificuldade? Alguém saiu,
perdeu um animalzinho, essa criança não está sabendo expressar de outra forma, ou mudou de escola, mudou alguma rotina, mudou o transporte que está levando essa criança para a escola, será que ela está sofrendo bullying? Entender esse ambiente de forma completa, entender onde esse ser humano, essa criancinha está inserida e todos os fatores que podem intervir no seu cérebro e como ela tem uma imaturidade, uma dificuldade às vezes de se expressar, ela pode se expressar com esses comportamentos inapropriados. E as famílias falam assim, é do nada, não é do nada. Então, investigar o que está acontecendo, investigar o ambiente e saber intervir. Porque se eu identifico os fatores, se por exemplo eu sei quais são os antecedentes desses comportamentos inapropriados, eu posso trabalhar de forma preventiva. E eu trabalhando de forma preventiva, eu vou organizar o ambiente, eu vou organizar a rotina, eu vou minimizar os estímulos que podem ser nocivos para essa criança. Eu vou treinar essa família, eu vou treinar os professores, treinar os cuidadores para saber manejar esse comportamento inapropriado, para evitar de chegar num quadro mais grave. Então, a prevenção, a organização do ambiente, uma rotina adequada, a avaliação clínica médica para afastar outros diagnósticos clínicos, a investigação de outras comorbidades associadas, por exemplo, como uma epilepsia, que muitas vezes a criança está tendo crises que a gente não está identificando como crises epiléticas, ela pode ter. Então, avaliar essa questão clínica, ambiental, familiar, entender quem é esse indivíduo, para saber se eu vou pedir algum exame ou não, para sempre ter uma discussão interdisciplinar, para a gente traçar objetivos em comum, tanto em casa, quanto na escola, quanto com a equipe de saúde, para a gente dar suporte para essa criança e para essa família, e então pensar em medicação. Será que está indicada a medicação, sim ou não? Se pensar assim, essa medicação pode causar efeito colateral? Sim, sempre pode causar efeito colateral. Só que se a criança não tem nenhum benefício com a medicação e essa medicação pode causar efeito colateral, é claro que o lado da balança, eu coloco na balança, o lado da balança dos efeitos colaterais vai ganhar. Então, não é adequado eu prescrever uma medicação nesse caso. Agora, se essa criança está apresentando esses comportamentos, a gente já organizou o ambiente, já tentou fazer todas as questões que a gente está discutindo aqui, e essa criança ainda continua tendo esses comportamentos, que eleva adrenalina, eleva cortisol, gera radicais livres, óxido nítrico, que também são prejudiciais para o seu corpinho e que estão prejudicando essa criança, prejudicando o bem-estar, prejudicando ela participar das atividades da escola, prejudicando ela participar das atividades da equipe interdisciplinar, pode ser que essa criança se beneficie de alguma medicação. Pode ser. E aí a avaliação é individualizada. Não é o mesmo pacote para todo mundo, depende da idade, depende do peso, depende se essa criança tem seletividade alimentar ou não, se tem transtorno do sono ou não, se tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou não. Depende de qual horário que a família pode administrar, se ela tem epilepsia ou não. Então eu vou avaliar uma série de fatores para escolher a melhor medicação. E mesmo assim, quando eu dou a medicação, eu tenho que observar a reação individual dessa criança. Porque existe até efeito rebote. Tem criança que a gente tenta dar uma medicação para um efeito e a criança apresenta o efeito inverso. Então essa criança pode ter um efeito diferente do que eu estou esperando. Então essa avaliação individualizada, essa parceria com a equipe médica, parceria com a escola, parceria com a família, parceria com a equipe da saúde, ela é fundamental. E se essa criança, então, necessitar de medicação, é sempre bem-vindo iniciar com uma medicação por vez, uma dose mais baixa, porque eu desejo a menor dose com o melhor efeito. Então não é assim, vai tomar medicação, vamos começar uma dose alta, ou qualquer comportamento que essa criança apresente eu já vou aumentar a medicação dela, não é assim. Então a gente cuida de crianças, a gente cuida de ser humano. Importante a gente entender os sinais de autismo, tem os nossos outros vídeos sobre sinais de autismo de 2 a 18 anos, sinais de autismo em bebês. Assistam aos vídeos porque eles podem ajudar também. Tem o vídeo sobre como dar o diagnóstico para a família e o suporte familiar. Tem o nosso artigo sobre autismo
e Famílias, tá? Que está aí publicado no Jornal de Pediatria para todos acessarem, o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre Autismo, que ele traz informações científicas de uma forma global e completa. Então, cuidado com as orientações que não sejam baseadas em evidências científicas. Para usar medicação tem critérios específicos e para tratar comportamentos a gente busca uma equipe. A gente tem uma forma para lidar com essas crianças, uma equipe de psicologia, tem o vídeo do nosso canal do Fred falando sobre manejo de comportamentos inapropriados, sobre terapias comportamentais, como por exemplo a análise aplicada de comportamento, terapias naturalísticas. Então, como que a gente deve intervir para ajudar essa criança? Apoie essa causa, ajude a divulgar, porque muitas famílias não têm acesso a informações de qualidade. Então, se você divulga esse vídeo, vai chegar muitas vezes naquela família que não tem condição de ter uma consulta ou que está buscando um tratamento, mas ainda não conseguiu o tratamento e pode se beneficiar do conhecimento científico. As nossas crianças agradecem.